Olá, minha gente, Jefferson falando com vocês, professor de filosofia, de história, de sociologia, até professor de geografia eu sou agora também. E eu estou aqui para poder falar com vocês a respeito de um pensador muito bacana que foi Leucipo. Leucipo é o primeiro grande filósofo atomista da história, né? Na sequência dele vem Demócrito. Eu achei que seria possível falar de ambos em um só vídeo, mas não vai dar. À medida que a gente vai lendo, pesquisando, fazendo os apontamentos para o vídeo, eu faço as minhas anotações, por isso que às vezes vocês percebem que eu estou falando com vocês e lendo, conferindo alguma coisa. E aí a gente percebe que não tem como, são muitas coisas bacanas e importantes de serem ditas. Eu até poderia fazer aqui em 5, 10 minutos um vídeo com pequenas questões e poucas ideias e eu já sou daquele que acha que se der para a gente aprofundar um pouquinho mais, vale a pena, mesmo que isso demore um pouco mais de tempo. E aí vai depender da sua disposição em estar nos acompanhando, em se aprofundar também. Vale lembrar que essa nossa iniciativa tem por objetivo atender também os estudantes de ensino fundamental, ensino médio, que estão aí se preparando para neste ano ainda fazer o seu Enem, fazer os seus vestibulares e quem sabe aí conseguir realizar o sonho de entrar numa grande universidade. Mas é também uma série direcionada para pessoas que gostam de filosofia, que gostam de se aprofundar, de ouvir alguma coisa ou outra que seja nova para poder compor as suas aulas. Então é nesse caminho que a gente tem seguido e tem sido muito bacana essa experiência. Eu te agradeço por estar fazendo parte dessa história e estar me acompanhando a cada semana, né? Por ser essa companhia tão ilustre que me ajuda a divulgar essa questão do pensamento filosófico como indispensável para a vida. Tá bom? Aproveita para curtir o vídeo no YouTube e nos ajudar a impulsionar essa nossa proposta tão bacana de estudos filosóficos, tá? Muito bem, já falei demais. O Leucipo é um pensador da antiguidade, nascido por volta ali do ano 500 e morre por volta do ano 430 antes da nossa era, antes de Cristo, tá? Ele teria nascido em Mileto, na Jônia, mas ele não é da mesma época daqueles que nós vimos anteriormente, né? O Tales, o Anaximandro, o Anaxímenes, que também são da Jônia, mas de outro momento, um momento anterior, né? O Leucipo ele já é da fase final dessa história da filosofia pré-socrática. Há quem diga que ele tenha nascido em Eleia e não na cidade de Mileto, porque ele teve muito contato com os eleatas. Outros afirmam que ele nasceu em Abdera, na Trácia, né, por conta da sua relação direta com Demócrito e da escola que ali se formou, a chamada escola atomista, né, da qual ele é o fundador, tendo sido contemporâneo de outros como Anaxágoras, Empédocles, que também são pluralistas como ele, que são os que nós vimos mais recentemente, mas ele também é contemporâneo dos sofistas, ele é contemporâneo de Sócrates, que já vive ali entre 470 e 399 a.C., foi o grande discipulador de Demócrito, né? Demócrito é também contemporâneo de Leucipo, um pouco mais novo apenas, mais ou menos em 460 ele vai nascer, e trataremos dele no próximo vídeo, mas é importante a gente já fazer essa consideração, porque ambos são indispensáveis para esta nossa última abordagem sobre os filósofos da natureza, tá? Entre os mestres de Leucipo, por exemplo, a gente pode destacar Zenão de Eleia, a gente pode destacar Melisso de Samos, sobre quem nós falamos há algum tempo, muito brevemente, e a gente vai percebendo então que o Leucipo vivencia essa experiência de formação, essa sequência de formação a partir do contato que ele do contato que ele teve com diferentes correntes, né, com os eleatas. Ele vai ter contato também com os pitagóricos. Então ele vai como que se utilizar de elementos e de conceitos de diferentes correntes para, ora concordando, ora discordando,
elaborar a sua própria filosofia. O Apolodoro, escritor também muito importante, que tem servido de referência para a gente, vai dizer que a acmé de Leucipo, ou seja, a maturidade filosófica e intelectual dele, vai se dar mais ou menos em 450, ou seja, quase 50 anos, aproximadamente 50 anos depois do seu nascimento. Então foi mais ou menos com essa idade, 450 a.C., né? Ou seja, com 50 anos de idade que ele teria atingido a sua maturidade intelectual. É bom dizer também, talvez você esteja aí se perguntando, você disse que ele era contemporâneo de Sócrates, e como que ele pode ser chamado de pré-socrático? Veja, não se trata aqui de um conceito cronológico apenas. Quando a gente fala dos chamados filósofos pré-socráticos, tanto Leucipo quanto Demócrito viveram na mesma época que Sócrates, que Platão. Então eles talvez não poderiam ser chamados de pré-socráticos? Pois é, mas nós não estamos falando apenas de uma questão cronológica, nós estamos falando de questões conceituais. Eles pertencem ainda àquele grupo cuja inquietação, cuja reflexão principal era de caráter cosmológico. Eles ainda pertencem àquele grupo de pensadores que queriam entender e explicar a respeito da origem de todas as coisas, a respeito da origem do cosmos, a respeito da origem a partir de um ou mais elementos. Esta é a reflexão ainda desenvolvida por esses dois intelectuais, Leucipo e Demócrito. Por isso que eles são chamados de filósofos pré-socráticos também, pelos estudos mais modernos, tá bom? Como eu disse lá no início da nossa trajetória aqui, talvez você prefira chamá-los de filósofos da natureza, não tem problema também. Agora, no caso do Demócrito em especial, a gente vai ver isso mais a fundo no próximo vídeo, ele é um cosmólogo, mas ele também vai, na sua filosofia, apresentar algumas preocupações de caráter antropológico, ou seja, a respeito do ser humano. Ele vai falar de ética, ele vai falar de moral, ele vai falar da relação do ser humano com o outro, ele vai falar de conceitos que pertencem já a outra época da filosofia, outra inquietação filosófica, que é aquela da filosofia clássica, de Sócrates, de Platão e de Aristóteles. Tá bom? Então, veja, o Demócrito ele já representa essa passagem da filosofia da natureza, cosmológica, para uma filosofia antropológica, que é a filosofia mais propriamente clássica, desenvolvida em Atenas. Tá? Outro ponto relativo também a esses dois autores, né, Leucipo e Demócrito, tem a ver com a autoria das suas obras. Né? Não se sabe direito de quem é qual texto, quem escreveu esse ou aquele. Então há uma ampla discussão a esse respeito. Eu anotei aqui, por exemplo, que de acordo com Teofrasto, que é um escritor que viveu entre 372 e 287, a obra Mega Diacosmos, ou seja, a grande ordem do mundo, teria sido escrita por Leucipo. E o Demócrito teria escrito a pequena ordem do mundo, ou seja, Micros Diacosmos. Mas, assim, não há certeza a respeito disso, tá? É realmente necessário a gente trabalhar com essa incerteza, com essa ambiguidade. O fato é que a maior parte dos textos de história da filosofia atribui esses textos aos atomistas. Alguns optam por precisar. A grande ordem do mundo é de Leucipo, a pequena ordem do mundo é de Demócrito. Mas confesso que eu vi diferentes formas de tratar a atribuição autoral dessas obras. Tá? Por exemplo, o Leucipo, ele até tem um outro livro atribuído a ele, chamado Sobre o Espírito. Esse texto sobre o Espírito talvez tenha sido um livro separado, um escrito separado, ou um escrito complementar, parte da grande ordem do mundo. É outra coisa também de que não se tem certeza, tá bom? De ambos nós temos, portanto, fragmentos, de Demócrito bem mais do que de Leucipo, e nós temos os textos doxográficos, né? São os textos de Teofrasto, os textos
de Sexto Empírico, os textos de Simplício, os textos de Aristóteles. Quero aqui até depois ler alguns desses fragmentos doxográficos para vocês, no sentido de confirmar algumas questões do pensamento de Leucipo. Tá? Para tratarmos do pensamento dele, enquanto grande iniciador da reflexão atomista, nós precisamos voltar um pouco. Tá? Por exemplo, nos voltar para Melisso de Samos, a respeito do qual nós falamos em um vídeo anterior. O Melisso de Samos teria sido seu mestre e ele teria trazido alguns conceitos que vão ser fundamentais para a chamada filosofia atomista. Nós falamos do Melisso no finalzinho do vídeo 11, depois você vai até lá e dá uma conferida, os principais conceitos do pensamento de Melisso. Ele teria sido um militar, né, que viveu na época da revolta de Samos, que participou do conflito que derrotou o exército ateniense por volta ali de 441, 440 a.C., e propôs uma revisão, uma correção na filosofia e na teoria de Parmênides, aquele que dizia que o princípio de todas as coisas é o ser. Outro também que é importante nessa nossa releitura a respeito de Leucipo foi Zenão de Eleia. Zenão de Eleia, inclusive, ele já tinha reafirmado a negação do conceito de vazio, que é um outro tema, é um outro conceito que vai ser indispensável para a gente entender a filosofia atomista. Daqui a pouquinho a gente vai ver por quê. E aí, com isso, o ser humano teria que considerar o universo material como infinito em todas as direções, né? Ao defender o conceito de uno, por exemplo, o Melisso de Samos, ele antecipava aquilo que vai ser a grande base, os grandes fundamentos da filosofia atômica ou da teoria atômica desenvolvida por Leucipo. E de que maneira que ele vai fazer essa antecipação? Veja, se as coisas são plurais, se as coisas são muitas, cada uma deve ser em si mesma o seu próprio ser, o seu próprio uno. Essa é a ideia que existe por detrás dessa concepção eleata, especialmente de Parmênides, que nós aprendemos lá atrás. E nada pode ser criado e nada pode ser destruído. Ou seja, não existe um processo externo de criação, de uma divindade que age no sentido de fazer com que as coisas venham à existência e saiam da existência, né? Há uma explicação física, há uma explicação biológica, ou seja, há uma explicação científica e filosófica para o nascimento, o surgimento e o desaparecimento de todas as coisas. E desse modo, a única teoria de pluralidade possível, só para nós iniciarmos, teria que ser considerada se nós pensarmos em diversas divisões menores. É como se nós pensássemos nesse conceito de ser que o Parmênides fala, mas não de forma única, não de forma única, né? Como se ele, a partir de si, gerasse todas as outras coisas. Não, há uma necessidade também de se pensar a questão da pluralidade. Isso é muito interessante na proposta e na apropriação, digamos assim, que Leucipo e depois o Demócrito, com mais recursos, né, vai conseguir fazer dos conceitos anteriores que nós aprendemos, sobretudo com os eleatas. O Bertrand Russell, por exemplo, autor daquele livro sobre a história do pensamento ocidental, que eu comentei com vocês a respeito lá no comecinho da nossa série, ele chegou a dizer, inclusive, que o Melisso ele falhou porque ele deixou escapar pelas mãos a teoria atomista. Se ele tivesse avançado um pouquinho, ele teria sido o grande precursor da teoria atômica. Mas, ao não perceber o que tinha de riqueza nos seus conceitos, o que aconteceu? O Leucipo, tempos depois, acabou conseguindo constatar aquilo que Melisso passou perto, né? E aí, a partir disso, ele vai aprender com os eleatas,
vai introduzir uma visão nova, né, uma teoria nova, aliás, teoria, em algum momento eu já devo ter dito isso, vem da ideia de visão, de contemplação, de percepção. Ele vai desenvolver uma teoria que demonstrasse uma espécie de compromisso ou de conciliação entre o conceito de múltiplo e o conceito de unidade. É isso que o Leucipo vai fazer. Então, a teoria dos atomistas, ela não vai, por exemplo, só se preocupar em propor uma conciliação entre Heráclito e Parmênides, né, ou seja, aquele que dizia que as coisas estão em constante mudança e o outro que as coisas não mudam jamais, a ideia da imobilidade, mas também se apropriar e, se possível, ampliar um pouco mais as reflexões em torno dos conceitos deixados pelo Melisso de Samos, pelos pitagóricos. Para Melisso, por exemplo, a gente pode falar que o ser é um conceito de plenitude. A ideia de ser é uma ideia de plenitude, de infinitude. Né? O ser, ele é pleno, ele é infinito. Já para os pitagóricos, a gente tira, por exemplo, a ideia de que o número é o princípio de todas as coisas, mas o número, ele não é singular, ele é uma grandeza plural. Ou seja, os números, eles têm extensão, eles têm grandeza. A gente falou dos pitagóricos no vídeo 7. Se você quiser e puder dar uma conferida, os pitagóricos, eles têm um aprofundamento muito interessante a respeito do conceito de número, que seria interessante depois você dar uma olhadinha para poder entender até com mais aprofundamento aquilo que Leucipo vai tirar dos pitagóricos para a sua reflexão filosófica. Então, de Melisso, Leucipo vai trabalhar a noção de indivisibilidade. E dos pitagóricos, ele vai trabalhar a noção de unidade. E a esse respeito, eu gosto muito dos comentários da Marilena Chauí, já falei para vocês isso aqui várias vezes. Ela vai dizer o seguinte: o ser, diz Melisso, não pode ter começado nem pode terminar e por isso é ilimitado no tempo. Ou melhor, não há tempo. O tempo e a mudança são opiniões dos mortais. Se não começa nem termina e se é infinito, não pode ter limites nem no tempo nem no espaço. Pois se houvesse limite, o que haveria fora do limite? O não ser. Este é o que estaria fora do limite. Se não infinito no espaço, o ser é uma grandeza infinita e indivisível e, portanto, pleno. Pois se houvesse intervalo entre duas partes, o intervalo, sendo ausência de ser, seria o não ser. Assim, o ser não tem partes e o vazio não existe. Não havendo partes, não há misturas. Não havendo vazio, não há movimento. Então, a ideia de indivisibilidade, mas também a ideia de não movimento, presente nos Eleatas, presente na filosofia de Melisso, vai ser muito importante como base para a filosofia atomista de Leucipo. Depois dos pitagóricos, ela vai dizer o seguinte: os jovens pitagóricos, por seu turno, né, por sua vez de fala, afirmam que o uno é ilimitado. Isto é, uma extensão infinita como o ar, mas também é limitado, ou melhor, impõe limites. Tais limites são espaciais ou extensos e são os números. O ponto, que tem uma só dimensão, a linha, que tem duas dimensões, a superfície, que tem 3, e os sólidos, que tem 4. Em outras palavras, os números possuem grandeza e o número é uma unidade, o que ocupa uma posição, isto é, um lugar no espaço. As coisas, portanto, são números, são pontos, são linhas, são superfícies, são sólidos. Os números são, pois, como nas cosmologias pluralistas, os elementos diferentes das coisas, ou como dizia Platão, né, ou diria Platão, Aristóteles, os números são as formas das coisas, seu mais íntimo, indivisível, invisível aos nossos sentidos e só alcançáveis pela razão. Então, aqui está o conceito de unidade. A gente percebe o conceito de indivisibilidade em Melisso e o conceito de unidade nos pitagóricos. E vai ser a partir dessas ideias
que os atomistas, a começar por Leucipo, vão propor a sua própria cosmologia, vão propor a sua própria reflexão a respeito da physis, né? Como o ser eleata deverá ser idêntica a si mesma, eterna e imutável. Mas, diferentemente dos eleatas, a physis é formada de unidades discretas, como para os pitagóricos. Estão percebendo a conexão e a conciliação que Leucipo está tentando fazer de duas visões de mundo que pareciam antagônicas naquele momento? Foi a partir daí, então, que as bases da filosofia atomista começou a se expandir. Elas começaram a se expandir. Como o ser dos eleatas deve ser eterno e imutável, também formada por unidades, como diriam os pitagóricos. E aí, a isso o Leucipo vai dar o nome de átomo. Átomo vem de um termo da união, na verdade, de dois termos gregos, que são o alfa significa negação, né, o prefixo de negação, e a palavra temel. Temel significa um ato de cortar, um ato de dividir. Então é um verbo, né? Cortar, dividir. Então, atemel significa exatamente o não cortar, significa o não divisível. É daí que vem a palavra átomo, tá? Esse alfa, né? Ele já é muito comum em muitas palavras que nós temos, né? Ateu, não Deus, a negação de Deus. Anormal, aquilo que não é normal. Átomo, aquilo que não é cortável, que não é divisível, ou pode ser chamado também de indivisível, tá? E vai ser exatamente o átomo, vai ser exatamente esse elemento indivisível, né, que o Leucipo e depois o Demócrito vão usar para explicar a origem do cosmos, a origem de todas as coisas. Como diz a professora Marilena Chauí, esse átomo, eles são partículas invisíveis, as menores possíveis, plenas, unos, contínuos, imutáveis, eternos, como o ser de Parmênides e Melisso. Mas elas também conseguem ser, ou o átomo consegue ser também, inumerável, infinito, como vão ser os números dos pitagóricos. Então, não dá para a gente dizer que o Leucipo se utilizou apenas dos conceitos da filosofia eleata, mas também pitagórica. Bom, talvez você esteja se perguntando, mas e o conceito de vazio? Onde que ele entra agora? O conceito de vazio que a gente tinha falado lá atrás, para onde que ele foi? Muito bem, esta é a inovação dos atomistas, ou seja, não dizer que o arqué, que é o princípio de tudo, é apenas átomos. Não é só isso, mas são átomos, mas também o vazio, a ideia de vazio. Por quê? Porque entre um átomo e outro existe o vácuo, existe o vazio, que é o não ser. O não ser lá do Parmênides, fazendo referência à ausência de existência, tá? Como algo, o não ser como algo existente, Onde tem vácuo, onde tem vazio, não tem átomo. E esse vazio, ele faz parte desse espaço ocupado pelos átomos, se nós voltarmos aos eleatas. Tem um fragmento importante atribuído a Leucipo, que é conhecido como fragmento do papiro herculano, porque teria sido encontrado na antiga cidade de Herculano, na Itália. É um fragmento que teria sido, inclusive, restaurado, para ser bem compreendido, preservado depois da erupção do famoso vulcão Vesúvio, em 79 d.C., e afirma-se que o Demócrito teria até plagiado parcial ou integralmente esse fragmento do que teria pertencido à obra A Grande Ordem do Mundo, do Leucipo, tá? Mas enfim, essa é uma outra discussão. O fato é que neste fragmento nós temos as seguintes palavras: átomos, isto é, não cortáveis, maciços, unidades, grande vazio, seção, isto é, limite, ritmo, ou seja, forma, contato, direção, entrelaçamento, turbilhão. Fecha aspas.
parece uma expressão tanto quanto estranha, né? Difícil de ser compreendida e interpretada. O que esse fragmento de Leucipo nos diz, então? Diz que o espaço é real. O espaço é real, mesmo não sendo corporal e mesmo não tendo ali, né, uma presença corporal. Logo, a arqué, ou até mesmo a physis, né, ou a arqué da physis, como queiram, para os atomistas, não são apenas átomos, mas são os átomos e o vazio. Os átomos e o vácuo. O vácuo faz parte desse processo dinâmico que vai dar origem a todas as coisas. E é exatamente nesses espaços de contato entre os átomos que eles vão se mover. Eles vão se mover e chocando-se uns nos outros, eles vão fazer com que tudo se origine, com que todas as coisas, todos os objetos venham à existência, e isso é, de alguma maneira, composto por uma dinâmica em 3 partes, né? Esse processo de surgimento, de origem. Existe depois um outro momento que é o de modificação ou de desenvolvimento desses átomos ou daquilo que se originou a partir desses átomos, e, por fim, de desaparecimento, ou seja, de morte, né, de perecer, né? Então, a dinâmica atômica, ela está exatamente presente nesses processos. Por isso que isso se aplica a qualquer ser, a qualquer objeto, a qualquer coisa, né? A origem, a modificação e o desaparecimento. E como que se dá esse movimento? Essa kínesis, né? Lembrando que kínesis em grego é movimento, e movimento é também uma palavra-chave no estudo dos pré-socráticos. Como que isso acontece? Esse movimento que inclusive é capaz de mover-se e de também mover outras coisas. Como que se dá isso, né? Veja, quando a gente fala de átomos, para Leucipo e depois para Demócrito, esse movimento é um movimento próprio, é um movimento autônomo, é um movimento espontâneo. Não existe uma força externa, uma força divina, uma força motora para movê-los, para fazer com que eles possam agir, possam se movimentar, possam se chocar uns nos outros. Não existe, tá? Como, por exemplo, a força nous lá que o Anaxágoras falou, ou a ideia de amor e de ódio lá defendida por Empédocles. Não existe isso. Muito menos o acaso ou contingências. O movimento dos átomos na filosofia atomista, ela acontece no vazio e ela é inerente a eles mesmos. A movimentação é inerente aos próprios átomos, se movendo e se chocando no vazio. Ou seja, é espontâneo, é racional, é próprio e ao mesmo tempo é necessário para que tudo venha à existência. Tá? Não existe nada de fora para dentro, não existe nada de cima para baixo, não existe nenhuma força de um mundo espiritual, sobrenatural, fazendo com que os átomos se movam e, consequentemente, deem existência a outras coisas, ou modifiquem determinadas coisas. Não. A ação é própria, é autônoma, é espontânea, tá bom? Outra característica importante, com isso a gente já está concluindo, da cosmologia atomista, já em Leucipo, inclusive, não precisamos nem chegar a Demócrito para tratar disso, é a diferença entre os átomos. A diferença entre os átomos, para eles, ela não é qualitativa, mas quantitativa, ou seja, é a quantidade dos átomos e vai ser, claro, também a quantidade da composição interna de cada átomo que vai fazer com que nós tenhamos essa dinâmica se efetivando, tá? Claro, a gente sabe que muito do que se entende por átomo e que vai ser desenvolvido e descoberto muitos séculos depois, está longe de confirmar aquilo que Leucipo e Demócrito falavam. Aqui a gente está falando de uma inquietação filosófica, nada mais que isso, tá? Mas que depois vai ser melhor elaborada, aí sim, por cientistas, por estudiosos modernos, contemporâneos, e até hoje a gente vê essa investigação sendo
trabalhada, sendo estudada. Mas o fato é que é um fator quantitativo, né? A gente sabe que os átomos têm os seus prótons, elétrons, nêutrons, né? E eles têm um processo dinâmico de movimento, de individualidade, de identidade, e isso também faz parte dessa reflexão que se desenvolveria tempos depois. Mas lá atrás a gente já vê que eles se diferenciam, né? Em Leucipo já existe uma percepção acerca da diferenciação pela forma, pela grandeza, pela posição que ocupam, pela direção, pela velocidade em que eles vão agindo, em que eles se chocam. Então, por meio da agregação dos átomos, a gente pode falar da ideia de origem. Pela desagregação, a gente pode falar da ideia de separação, de morte, de desaparecimento. Mas, ao mesmo tempo, os átomos são iguais em substância, são iguais em natureza, eles são iguais em identidade, que faz com que eles sejam chamados de átomos e não de outra coisa, como, por exemplo, as sementes, né, as espermatas, mencionadas pelo Anaxágoras no vídeo anterior. Bom, essa questão da identidade da substância e da natureza dos átomos vai ser melhor abordado, mais bem abordado, por Demócrito no próximo vídeo. Eu só queria concluir mencionando para vocês alguns tópicos do texto do Rodolfo Mondolfo, aquele sobre o pensamento antigo que eu mencionei e citei para vocês, não está comigo aqui, em vídeos anteriores. Por exemplo, quando ele trata de Leucipo e de Demócrito, mas sobretudo de Leucipo e dos atomistas, tendo base em Leucipo, que existe uma ideia sobre o ser e sobre o não ser, que se compatibiliza com os conceitos de cheio e de vazio, tá? Nos atomistas. Ele vai citar fragmentos de Aristóteles para isso. Também ao falar do átomo enquanto necessidade indivisível, vai também fazer citação à doxografia, em particular a Aristóteles. Ao falar, por exemplo, da autonomia de movimento dos átomos, isso também é muito interessante, e Aristóteles teria citado essa questão, tá? Não há ação sofrida do externo, né? Se está no vácuo, a ação é espontânea, a ação é do próprio átomo, ele tem que ter vida própria, ele tem que ter movimento próprio quando ele está naquilo que nós chamamos de vazio e de vácuo. Não tem como uma voz de fora falar, átomo, se mova, né? O átomo não vai se mover, não é assim que as coisas acontecem. E outra coisa importante, nada acontece sem razão, nada acontece por acaso, mas tudo ocorre por uma razão ou necessidade, vai dizer o Leucipo no seu fragmento de sua obra sobre o espírito, citado por um autor chamado Aécio. Só que essa razão, este não acaso, faz parte da própria espontaneidade do átomo. Não é algo que acontece de fora para dentro, não existe passividade por parte do átomo. E por fim, quando ele fala a respeito da geração das coisas, eu acho também muito interessante quando o Rodolfo Mondolfo cita Simplício e Diógenes Laércio, que são doxógrafos que fazem menção a Leucipo, e aí sim eu fecho lendo para vocês os trechos que ele vai citar essa doxografia. Por exemplo, a respeito da geração das coisas, o Simplício teria dito o seguinte ao estudar Leucipo: os átomos movem-se no vácuo e, encontrando-se, chocam-se reciprocamente. E uns saltam, tal como se encontram, outros enlaçam-se entre si de acordo com a simetria de suas formas, tamanhos, posições e disposições, e reúnem-se, e assim se realiza o nascimento das coisas compostas, todas as coisas, tá? Já ao falar da formação dos mundos, Mondolfo vai citar um trecho de Diógenes Laércio, quando ele diz o seguinte: Leucipo disse que o universo é infinito, em parte cheio e em parte vazio, e a isto chama elementos. Destes nascem e nestes se dissolvem mundos infinitos, e desta maneira formam-se os mundos. Pela separação do infinito, são levados múltiplos corpos de todas as espécies e formas ao grande vácuo, os quais reunidos produzem um turbilhão no qual, colidindo entre si e movendo-se em giro de todas as maneiras,
distinguiram-se separando-se os semelhantes para se reunirem aos semelhantes. E assim ele vai prosseguindo a sua reflexão a respeito da ideia de formação dos mundos a partir de átomos. Gente, essa é uma introdução à filosofia atomista dos pré-socráticos, a partir do pensamento de Leucipo. No próximo vídeo nós vamos falar de Demócrito, e não apenas da questão cosmológica de Demócrito, mas já vamos começar a entrar nas questões antropológicas, ou seja, a ética do pensamento de Demócrito, como que ele vai entender as relações do ser humano um com o outro, a questão moral, a questão da técnica e a busca do conhecimento, mostrando para a gente que já existe ali em Demócrito, nitidamente, um processo de transição na história da filosofia, que vai aí sim culminar nas discussões entre os sofistas e Sócrates, relatadas por Platão, no pensamento do próprio Platão e também do seu grande aluno Aristóteles, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por ser minha companhia, espero que você acompanhe os próximos vídeos também e, mais uma vez, dê o seu curtir aí para ajudar a nossa iniciativa, tá bom? Valeu, gente, obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.